está sendo um prazer receber aqui o ex-ministro Marcelo Queiroga. Prazer é meu. Nosso entrevistado de hoje. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Eu agradeço o convite e a oportunidade de conversar com todos os paraibanos e todos os brasileiros que acompanham o Aeroncide nos canais do YouTube. Nos bastidores, eu soube que o senhor esteve no final de semana no cinema assistindo O Diabo Veste Prada. Gostou do filme? Gostei mais da primeira versão, né? Por quê? Esse Diabo Veste Prada parece mais com essa Janja aí, né? Parece. Que vem envenenada para gastar o dinheiro do povo brasileiro, gastando com roupas de O senhor já arranjou um link com a política no Diabo Veste Prada? Né? O diabo tá solto, né? E o diabo veste vermelho. E a gente sabe quem usa essa cor. A nossa é verde e amarelo, as cores do Brasil. Eu até perguntei a quem ele viu lá, mas a direita assiste filme ou fica com o pé atrás com história de filme? Pelo menos no cinema nacional a direita não gosta muito. Eu não. sou um cinéfilo, né? Gosto muito de assistir todos os tipos de filmes, sobretudo os filmes do cinema nacional, que são importantes. A gente tem que desenvolver o Brasil em todas as áreas, né? Não só no agro, mas também na cultura. E nós, o governo Bolsonaro, incentivou a cultura. Agora, nós queríamos incentivar o pequeno artista, né? O artista lá de Marisópolis, lá de Patos, que tem valores muito bons e que precisam ser incentivados por essa legislação. Não o Gilberto Gil, que já é famoso, né? E ele não precisa dos Correios, que inclusive está quebrado por conta desse tipo de prática que é própria do governo petista. É o velho patrimonialismo com uma roupagem nova, que não é tão nova assim, né? Porque desde que Lula disse que ia acabar com a fome do povo pela primeira vez, a gente já sabe que veio muito tempo. Senador, senta aí, por favor, fica à vontade a partir de agora para essa nossa conversa. Ele está dizendo que assistiu o filme Diabo Veste Prada, é cinéfilo. Assistiu Ainda Estou Aqui? Ainda estou aqui, não assisti ainda, não tive Mas por quê? A oportunidade. Porque tem um pé atrás? É porque essa coisa da política, né? A gente entra na política e acaba ficando sem tempo. Mas minha esposa diz, não, mas tinha o Diabo Veste Prada. E aí eu fui... O Agente Secreto não assistiu, não? Não assisti o Agente Secreto ainda, não. Também não? Não assisti. Nem vai assistir? Posso assistir. Eu assisto, hoje tem essas plataformas streaming, né? E essas plataformas streaming permitem um horário mais flexível para a gente. E como é que o senhor está assistindo o filme desse barulho em torno de Flávio Bolsonaro e do banqueiro Daniel Vorcaro do Master? Se eu fosse dar um nome, né? Muita fumaça e pouco fogo. Seria esse o título do seu filme? Claro, porque não tem nada do ponto de vista prático, né? Esse cidadão, esse Daniel Vorcaro, era o PGR, né? Não é o Gonê, não, né? O patrocinador geral da República, patrocinava tudo. Era uma pessoa que estava aí circulando em todos os salões de Brasília. E por isso o senador Flávio buscou um patrocínio para um filme como esses outros que você fez referência, né? E pelo que se sabe, o senhor Vorcaro teria aceito. Posteriormente se descobre que o Vorcaro está envolvido em escândalos de corrupção muito graves, que precisam ser apurados, embora ele não tenha sido condenado ainda, mas tudo parece muito estranho, né? A gente vê o seu Vorcaro contratar, por exemplo, o escritório de advocacia Barce de Moraes. A esposa do senhor Alexandre de Moraes é uma das horas de advocacia mais caras do mundo, né? Com uma legião de assessores, a exemplo de Ricardo Lewandowski, o senhor Guido Mantega e toda essa trupe do PT, né? Ou seja, depois a gente descobre que esse Vorcaro nasceu aonde? Nasceu no governo petista do senhor Jacques Wagner, na Bahia. Esse é o DNA, né? Então esse DNA petista, ele se expande, se multiplica, se replica, criando um dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil. E o consultor de luxo do Daniel Vorcaro, sabe quem é? Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive aconselhando o Vorcaro a não vender o banco para o BTG Pactual de André Esteves. São esses áudios que os brasileiros precisam ouvir. Os áudios dessas reuniões em que Lula dá esse tipo de aconselhamento ao senhor Daniel Vorcaro. Nós queremos fazer esse debate nesse ano de 2026, onde o Brasil vai escolher se quer ficar do lado da prosperidade, do lado de um futuro, do lado de quem olha para as famílias, ou se quer continuar ao lado do Lula, que é o pai da mentira, né? É o rei da corrupção, os velhos esquemas que voltam com roupagem diferente. Lembra do Mensalão? Todos nós sabemos. O Petrolão, um dos maiores esquemas de corrupção do Ocidente. Agora volta de novo com Lula em cima de careca do INSS. Eu era criança, viu, Helder? E tinha lá o Helder não, Heron.
Tinha lá o... Confundiu com um bom nome. Confundi com o Helder Moura, que também é outro grande jornalista. Não é? Então tinha o Carequinha, que era um palhaço. A gente se divertia com o Carequinha. Hoje, os palhaços os carecas são outros. Esse que rouba os aposentados e tem um careca que manda em tudo. Mas ministro, quando o Flávio Bolsonaro entra nesse enredo, nesse roteiro de Daniel Vorcaro, não queima o filme da candidatura dele, não? Bom, as pesquisas têm mostrado a candidatura de Flávio Bolsonaro muito resiliente, né? Apesar de alguns veículos da mídia dizer que Lula disparou tanto que continua empatado, né? Então é uma disputa muito forte, o Brasil está polarizado, o que se vê é um fato de forma retrospectiva, não é? Ali não há nenhum ilícito criminal, a gente leu na imprensa até que ministros do STF já tinham feito essa avaliação de não ter ali, num primeiro momento, nenhum tipo de ilícito criminal, tanto que a Polícia Federal, apesar do viés que tem hoje, não fez qualquer tipo de operação envolvendo o nome do senador Flávio Bolsonaro, que é uma pessoa que tem o passado limpo. Esse é um jovem político que tem comido o pão que o diabo amassou, desde que o pai se elegeu. O pecado foi o pai ter sido eleito presidente da República. Então o Flávio já enfrentou denúncias de rachadinha, todo tipo de coisa. Nunca houve sequer uma denúncia contra o Flávio Bolsonaro. Em comparação, o adversário dele, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um sujeito que foi condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário. Foi condenado na primeira instância, depois foi condenado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa sentença foi mantida no STJ. Posteriormente, ele foi preso e a prisão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com o voto da ministra Rosa Weber. E assim como um toque de mágica, o Lula é descondenado. E é descondenado através do julgamento de um embargo de declaração. Um instrumento que não serve para esse tipo de decisão judicial. Os que são juristas sabem que embargos de declaração serve para corrigir distorções entre o que está no acordo e o que foi decidido pelo juiz. Então o Lula é descondenado, volta à presidência da República e de maneira profética, Alckmin disse que ele ia voltar à cena do crime e ele voltou à cena do crime, com a mesma quadrilha de sempre, que vai entregar o Brasil agora em 2026 com um estouro da meta fiscal acima de 300 bilhões de reais. Então isso é o PT, não nos surpreende, nós sabíamos que isso ia acontecer, mas o povo livre do Brasil vai decidir qual é o caminho que quer seguir. Se quer uma ponte para o futuro, um caminho da prosperidade que o Brasil vinha no governo Jair Bolsonaro, ou se quer continuar enxovalhando na lama desse governo sujo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não surpreende também a vocês o fato de o candidato à presidência da República pelo PL, que faz contraponto, inclusive, com essa retórica que o senhor está dizendo aí, de combate à corrupção, dialogar com intimidade com alguém que já estava sendo investigado por crimes financeiros contra o sistema financeiro, dialogou um dia antes da prisão e depois da prisão foi procurar o banqueiro com tornozeleira eletrônica na canela para dialogar de novo em busca de dinheiro. Vamos lá. Flávio não é evidente, né? Quando ele tratou do patrocínio, que aliás, isso não foi nem tratado diretamente por ele, não é? Esse projeto do filme é um projeto cobrando, que veio do deputado que foi perseguido político, não é aqui, o Eduardo Bolsonaro, o deputado Mário Frias, e o Flávio foi procurar o senhor Vorcaro em relação ao que tinha sido acordado. O Flávio não sabia que o Vorcaro estava implicado nessas questões de corrupção. Como quero crer que o Lula também não sabia quando ele foi recebido 4 vezes no Palácio do Planalto. O senhor acha estranho o Lula ter recebido ele? Fora da agenda, porque os presidentes recebem as pessoas no Palácio do Planalto na agenda. E por que é estranho Lula receber e Flávio ir até ele não é estranho? Porque Lula é o presidente da República, recebendo pessoas fora da agenda e, segundo foi dito, aconselhando essas pessoas. O presidente da República não é conselheiro de nada. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo. Flávio também não divulgou Flávio foi tratado de um negócio né? privado. Sim. Com o senhor Vorcaro. Um patrocínio de um filme do qual, pelo que está posto, ele teria resultados nos lucros do filme. Posteriormente, o Flávio foi desobrigar o Vorcaro de qualquer compromisso
que tivesse com esse tipo de financiamento. Naturalmente que ficou patente o que estava acontecendo em relação ao Banco Master e o Flávio foi desobrigar o senhor Vorcaro. O fato dele estar usando a tornozeleira eletrônica, isso é um instituto que o sistema processual utiliza hoje para que o indivíduo fique sendo monitorado. Alguns usam de maneira própria, né? Outros usam de forma injusta, como é o caso do presidente Jair Messias Bolsonaro, que também estava com a tornozeleira eletrônica. E pelo que eu saiba, o Flávio conversou com o pai dele. Então né? o senhor está dizendo que o Flávio foi lá desobrigar o Vorcaro de manter o patrocínio, mas esse dinheiro foi devolvido? Então, essas questões aí, o senador Flávio já pediu uma auditoria. Aliás, o senador Flávio assinou a CPI do Banco Master e quem não assinou foi o PT, porque o PT sabe. Se fizer um exame de DNA, a paternidade é petista. Veio de onde? Veio da Bahia. O Brasil nasceu na Bahia, né? Bahia que é a terra de todos nós brasileiros. Só que de lá para cá teve vírus, teve parasita, teve bactéria e teve os gafanhotos do PT que estão destruindo a Bahia. Como é que o senhor acha que vai terminar esse filme? Esse O filme Flávio tem final Bolsonaro feliz? sendo eleito para o bem do Brasil e de todos os brasileiros. Aliás, a América Latina passa por um processo de alternância do poder e é bom que exista alternância do poder. Naturalmente que nós somos oposição e fazemos críticas, mas nem tudo é ruim, tem pontos que são positivos. E nem porque o outro fez aquele ponto ali que é positivo, a gente vai destruir. Então essa alternância é favorável, os ventos sopram a favor de uma alternância no poder e eu acredito que o Brasil vai ter uma alternância no poder, porque isso é saudável para a nossa democracia. Tem uma pergunta agora, ministro Marcelo Queiroga, nosso entrevistado de hoje, pré-candidato ao Senado pelo PL da Paraíba. A pergunta que vem é de Anderson Soares. Anderson Soares apresenta de segunda a sexta aqui na TV Norte Paraíba, ao lado de Cláudia Carvalho, com a minha participação, o programa Liga 360 Debates, que aliás já é um sucesso. Vamos abrir a tela aqui para perguntar, para trazer essa pergunta de Anderson Soares. Alô, Anderson, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite ao presidente do PL, Marcelo Queiroga. Minha pergunta, Queiroga, é a seguinte: diante desse áudio vazado aí, dessa polêmica de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, muitos têm dito que o discurso do bolsonarismo ruiu, foi colocado em xeque, porque os bolsonaristas, que sempre defenderam a bandeira da ética, da moralidade na política, têm feito um discurso seletivo, adotado a narrativa seletiva. Como é que o senhor analisa toda essa questão que está sendo colocada? Obrigado, Anderson, pela participação. Não tirou um pouquinho o verniz, não tirou o verniz do discurso da moralidade, do combate à corrupção, não, senador? Anderson, agora eu estou mais tranquilo para fazer minha pré-campanha, porque o presidente do PL hoje é meu querido amigo e o melhor senador do Brasil, Efraim Filho. Nós estamos muito determinados na pré-campanha, defendendo os valores do nosso partido. Nós temos um candidato que é forte, que é o candidato Flávio Bolsonaro. Faz 15 dias que todo esse establishment faz um verdadeiro tiroteio contra o Flávio e a candidatura dele se mantém forte e resiliente. Por quê? Porque não há fundamento nenhum aí de natureza criminal que envolva o senador Flávio. Claro que isso aí traz repercussões políticas que nós temos que enfrentar. Isso faz parte de uma campanha eleitoral para a presidência da República e essa campanha não vai ser diferente. Esperamos que tenhamos dessa vez um judiciário independente, que não vista lá uma camisa de um partido, como foi da eleição de 2022, e dê condições igualitárias para que possamos conversar com cada cidadão do Brasil. A minha missão aqui, junto com o Efraim, com o deputado federal Cabo Gilberto Silva, é conversar com cada um dos paraibanos dos 223 municípios e mostrar a verdade para eles. Mostrar que esse governo Lula não traz nada de novo, não é? E se questiona o Flávio por conta de um negócio privado que não tem qualquer tipo de ilicitude criminal. Imagina um sujeito condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A transparência internacional já mostra o Brasil de novo com indicadores muito desfavoráveis, justamente coincidindo com a volta de Lula ao PT. Gosto muito de falar de Flávio, agora vamos ver o Lulinha. O Lulinha está recebendo viagens do senhor careca do INSS, com uma loura, uma tal de Roberta Lucinger, lobista que estava sendo recebida pelo ministro da época, Relações Governamentais, o senhor Alexandre Padilha, que voltou hoje de novo para enganar o povo brasileiro na saúde,
com mais slogans e menos ações de saúde pública. Então, Anderson, estamos muito firmes e determinados para defender as bandeiras do bolsonarismo e vencer as eleições para o bem de todos os brasileiros. O senhor acha que o Lulinha, o filho de Lula, agia ou age em Brasília como um lobista? Isso é uma criatura do pântano, né? Todos sabem, esse cidadão sem qualificação nenhuma, de repente acende, vira um Midas da Game Corp. Ninguém fala nem dessa Game Corp. Essa gente é tão ruim que eles terminaram matando até Dona Marisa de raiva. Essa é a realidade. Negaram a senhora, quiseram atribuir ela responsabilidade pelas falcatruas do PT. Então o senhor está admitindo, ou está pelo menos insinuando que Lulinha cresceu financeiramente pela presença do pai, ou seja, fazendo lobby. O que Flávio fez não foi um lobby, não? Privado, não? Em busca de dinheiro para patrocinar um filme do pai? Pô, é diferente, né? Se você faz um tipo de lobby onde você vai ter benefícios decorrentes desse lobby pela sua função pública, que aí é um ato de corrupção, né? Quando você é um agente público e vai pedir um favor em função do cargo que você ocupa, isso sim. Agora eu pergunto, o que é que o Flávio tinha a dar ao senhor Vorcaro? Nada. Não é? Senador. Aliás, era senador. Sim, é um senador, mas ele não estava no governo. Ali não é uma prática de corrupção. E não há ato que ligue o Flávio ao Vorcaro. Não tem uma promessa ali de defesa, não? Isso é as Implícita, investigações que estão aí, embora que Flávio não seja investigado. Quando ele disse assim, ele eu já, vou, inclusive, estou contigo até o fim, não é uma promessa de lealdade. O Flávio já pediu a abertura de uma CPI para investigar essa questão do Banco Master. Já fez isso de forma reiterada. E o PT, por que não assina a CPI? O PT não assina a CPI, a gente sabe por quê, porque ele é especialista em bloquear a CPI. Inclusive a CPI do INSS, o seu Lulinha, o voto do relator Alfredo Gaspar, foi no sentido de indiciar o senhor Lulinha. E o que o governo fez? Bloqueou a votação. Inclusive a prorrogação da própria CPI no Senado Federal. Porque eles não querem ser investigados. Eles sabem. Eles conseguiram uma aliança com o Supremo Tribunal Federal, chegaram, inclusive, até ministros do STF indicando quem vai ser o procurador-geral da República, né? Ou seja, a gente vive tempos estranhos. É por isso, meu amigo que me assiste, que nós precisamos eleger senadores independentes, senadores que não tenham o rabo preso, senadores que estejam para representar você, cidadão paraibano. Não um senador que vai para lá porque o filho é presidente de um poder, porque o irmão é lá presidente de outra coisa, né? E quando chega no Senado, bota o rabo entre as pernas e fica aceitando todo tipo de coisa, inclusive o STF toma conta do Senado Federal. Então precisamos de um senador altivo, que saiba dizer sim, mas que saiba dizer não. E que coloque o Poder Judiciário no seu lugar, que é guardião da Constituição, não acima dela. Não temos medo de investigação. O senador Flávio já assinou a CPI do Banco Master, onde todos esses fatos serão esclarecidos. Nós queremos saber por que o Guido Mantega ganha a fortuna que ganha do senhor Daniel Vorcaro. Nós queremos saber por que o ministro Lewandowski, enquanto era ministro da Justiça, o seu escritório trabalhava para o Daniel Vorcaro. O PL também Nós quer saber, queremos saber de tudo isso. O PL também quer saber se Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, ganhava mesmo uma mesada de 500 mil? Bom, essa questão de Ciro Nogueira, ele tem que se defender, tá? Eu fui colega de ministério de Ciro, sempre tive um relacionamento muito cordial com ele, ele é um político muito experiente, mas se ele tem culpa no cartório, ele que pague pelos erros dele, se houver. Vamos ter que fazer uma parada agora, depois do intervalo. Tem uma pergunta ainda desse tema para a gente virar essa página, da jornalista Cláudia Carvalho, que apresenta aqui o programa Liga 360 Debate aqui na TV Norte Paraíba. Tem muitos outros questionamentos, inclusive sobre a pré-campanha de Marcelo Queiroga, que está pela Paraíba. Ele recentemente, inclusive, lançou um livro. Eu Venho Lá do Sertão é o nome, é o título desse livro. O que é que ele conta nesse livro? Daqui a pouco ele conta aqui também na Hora H. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Não mude de canal, continua aqui na TV Norte Paraíba. Daqui a pouco a gente volta na Hora H. Até já.
De volta aqui na TV Norte Paraíba, paraibanos e paraibanas, estamos juntos na Hora H. Que entrevista hoje o ex-ministro da Saúde, pré-candidato ao Senado pelo PL da Paraíba, Marcelo Queiroga, é o nosso entrevistado de hoje. Ministro, agora nesse bloco tem outra pergunta de colega jornalista aqui, dessa vez é Cláudia Carvalho. Ela apresenta aqui o programa Liga 360 Debate na TV Norte Paraíba de 1h30 às 2h30 da tarde, ao lado de Anderson Soares, com a minha participação. Vamos saber o que é que Cláudia Carvalho vai perguntar agora ao ministro Marcelo Queiroga, pré-candidato ao Senado pelo PL. Cláudia, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite ao pré-candidato Marcelo Queiroga. Minha pergunta é bem objetiva. Depois de todas as contradições que Flávio Bolsonaro apresentou em relação à conversa, às tratativas com Daniel Worcaro, ainda há espaço para a candidatura de Flávio? Qual seria o plano B? Obrigado, Cláudia Carvalho. Só tem Queiroga. plano A, Cláudia. O Flávio é um candidato forte, a candidatura dele é resiliente, vem aí há mais de 10 dias debaixo de um tiroteio e Lula dispara, mas disparou tanto que fica no empate, né? Então vamos vencer a eleição para o bem do Brasil. Ministro, por que é que em nenhum momento até hoje, apesar de lançada pelo próprio Jair Bolsonaro, em nenhum momento a candidatura de Flávio Bolsonaro foi verbalmente defendida pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Bom, dona Michele, ela cumpre hoje um papel muito importante, que é a liderança do PL Mulher, e ela sofre as consequências de toda essa injustiça com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então ela está ali num período sabático, onde está se dedicando praticamente, exclusivamente ao presidente Jair Bolsonaro. Mas ela tem dito que tem o tempo dela e no momento certo ela vai tomar a melhor posição para o Brasil. Não fica uma interrogação no ar, não? Se o silêncio dela é uma discordância? Então, diz que quem cala consente, né? Então, se ela está calada é porque ela consente. Ela está cuidando do presidente Jair Bolsonaro, que é um perseguido político, e no momento certo, dona Michele vai se pronunciar. Ela é candidata a senadora pelo PL do Distrito Federal? Bom, é uma possibilidade concreta. Ela ainda não disse que era candidata, né? Mas se depender de mim, ela será candidata ao Senado e a dona Michele é preparada para ocupar qualquer função pública. Circula em Brasília comentários da possibilidade de um processo de divórcio dela com Bolsonaro. Existe isso? Nunca vi falar, né? Eu convivi com o presidente Bolsonaro 2 anos no governo e depois com o casal Bolsonaro, é um casal normal, como nós, como você, harmônico, muito preocupados com a educação da filha, Laurinha. Foi muito perseguida durante o governo, né? Disseram o diabo dessa menina, né? E dona Michele é uma pessoa temente a Deus e é um exemplo para todas as mulheres do Brasil. Nós amamos a senhora, dona Michele, de verdade, e a senhora sempre que conta conosco. Ministro, o PL tem uma meta de eleger o maior número possível de senadores. Qual é a meta realmente do partido e o senhor entra nessa cota de que forma? Bom, o meu papel é vencer as eleições para o Senado. Aqui na Paraíba nós temos plenas condições, o nosso partido é forte. Fomos ao segundo turno das eleições municipais. As regiões metropolitanas maiores têm uma adesão muito grande ao movimento liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu estou certo que com essa aliança que fizemos com Efraim Filho, que culminou com a vinda de Efraim ao PL, com figuras como o deputado federal Cabo Gilberto, Valber Virgulino, Nilvan Ferreira e tantos outros briosos companheiros, nós vamos ter um resultado positivo e uma das vagas será da direita para o Senado Federal. Por que é tão importante para o PL estratégico o partido eleger esse 1/3, digamos assim, de senadores no Congresso Nacional? Para que o Brasil tenha uma nova experiência, né? Desde a Constituição de 88, que não temos um chefe de executivo que tenha maioria na Câmara e maioria no Senado. E com isso, nós podemos governar em cima do programa que o líder do Executivo eleito apresentou à sociedade. O outro ponto é que hoje a gente vive uma distócia da nossa democracia, há um desequilíbrio entre os poderes, há uma prevalência do poder judiciário que tem interferido nas decisões
legislativas, que tem derrubado leis aprovadas pelo Congresso Nacional através de decisões monocráticas, decisões liminares, e não podemos continuar com esse tipo de situação em nosso país. Por isso que nós queremos eleger uma maioria no Senado Federal, para o bem do Senado Federal, para o bem do Poder Legislativo e do próprio Poder Judiciário, que hoje se encontra caindo pelas tabelas sem o apoio da sociedade brasileira. O senhor trata aí do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Senado da República rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, indicação do presidente Lula. E naquele momento se viu uma confrontação política. Lula querendo um aliado, um amigo íntimo para o Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre discordando, querendo um amigo para chamar de seu, o senador Rodrigo Pacheco para o Supremo, e ao mesmo tempo ali a direita aproveitou e participou da derrota do governo Lula. Eu estou fazendo essa introdução para perguntar ao senhor, de forma muito sincera, ou seja, nós estamos vendo um processo de indicação para a Suprema Corte do país que quase em nada difere de uma acomodação político-partidária, de um arremedo, de uma confrontação de forças. E, ao meu ver, imagino que para o cidadão também, não é essa a função de um ministro da Suprema Corte. Chegar lá, amordaçado, algemado, fruto de um entendimento eminentemente político-partidário. Não seria a hora, ministro Marcelo Queiroga, eu falo com o senhor sobre a possibilidade do senhor ser senador da República, porque vai se submeter ao crivo popular. Não seria a hora de se repensar o modelo dos critérios para a formação da corte mais importante de justiça do país? Eu sou conservador em relação à questão da estrutura básica dos poderes. A gente tem um sistema que, ou bem ou mal, ele funciona. Ele não está funcionando bem, não é por conta das regras, ele não está funcionando bem por conta das pessoas. Primeiro, a questão da sabatina. Aquilo não pode ser ali uma troca de elogios ou algum tipo de conversa entre comadres. Tem que se observar se o indicado cumpre os requisitos constitucionais. Para me ater a esse último indicado, o senhor Jorge Messias, ele não tem notável saber jurídico. Ele é um servidor público que ingressou através de concurso, mas quando você espreme, ele apresentou uma tese de doutorado à Universidade de Brasília, a UNB, em 2024. Eu não sei se isso tem o condão de balizar algum tipo de doutrina dentro do judiciário brasileiro. Então, ele é anêmico em relação ao notável saber jurídico. E isso é o ponto que tem que ser posto, né? Se você comparar, aí eu atribuo a esse ambiente poluído que nós temos hoje, as indicações que o presidente Lula fez no seu primeiro mandato foram indicações que atendiam aos critérios constitucionais. As últimas 3 foram indicações que não preenchem os critérios constitucionais. Ele disse que não ia indicar amigo para o STF. Indicou o senhor Cristiano Zanin, que também não tem notável saber jurídico. Indicou o senhor Flávio Dino, também não tem notável saber jurídico, é um ex-juiz. Ex-juízes nós temos no Brasil aos borbotões. Do ponto de vista prático, nós levamos para o STF um militante político. E aí depende dele ser comunista ou não. O fato é que teria que ter pessoas ali com notável saber jurídico para a sociedade brasileira respeitar. Então, o que eu defendo é que nós tenhamos os poderes autônomos, harmônicos, e que o presidente da República indique pessoas com os critérios que a Constituição disciplina e sejam aprovados ou não pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Senado Federal. Lá atrás, o Floriano Peixoto indicou alguns nomes que foram rejeitados pelo Senado, né? Inclusive um médico indicado para ocupar a função de ministro do STF. Eu acredito que, sem prejuízo do senhor Jorge Messias ter sido rejeitado, ele não atende aos critérios de notável saber jurídico. Aliás, o PT vem fazendo muita coisa ruim com esse senhor Jorge Messias. Primeiro, transformou ele em um despachante de um ato ilegal. Aquele decreto lá que nomeava o Lula ministro da Casa Civil, não é? Lembra que a Dilma disse: ô Lula, estou mandando aí o Messias e o papel, quer dizer, comparou o Messias ao papel. E agora submeteu ele a essa recusa do Senado Federal, algo que não acontecia há 132 anos, né? Ou seja, essa gente, não sei o que é que eles têm contra o Messias. Ministro, a direita no Brasil sempre fala na possibilidade de ter maioria no cenário da República para ter condição de, se preciso for, impedir ministros do Supremo de atuação.
Se hoje o PL ou a direita tivesse maioria, na sua opinião, quem seriam os ministros do Supremo que deveriam ficar impedidos, seriam empichados? Bom, aqueles que cometerem crime de responsabilidade. Havendo crime de responsabilidade, seja em relação a ministro do Supremo, do STJ, de qualquer um tribunal superior, ou dirigente de agências, ou mesmo ministros de Estado e até presidente da República, eles têm que ser submetidos ao processo de impeachment e ao próprio impeachment. Aí o que há é o senhor Alexandre de Moraes, que há uma série de pedidos de abertura de processo de impeachment que esbarram na gaveta do presidente do Senado Federal. Ao meu ver, eu não me ative aos autos, mas pelo menos elementos indiciários para se instaurar um processo de impeachment, até para que o ministro Alexandre de Moraes possa se defender, existem. Se senador for, vou buscar mudar esses critérios da aceitação do pedido. Isso não pode ser uma decisão discricionária do presidente do Senado. Assim como também não pode ser uma decisão discricionária do presidente da Câmara, no caso do presidente da República. Isso tem que ser uma decisão colegiada, sob pena daquela autoridade que está sendo ali questionada virar refém do presidente da Câmara ou do presidente do Senado. Há outras questões que se discutem, estabelecer mandato, que eu não acho que estabelecer mandato vai resolver o problema, porque a gente pode transformar uma Corte Suprema, que é um poder, em uma espécie de uma agência. Talvez o que seja aceitável é estabelecer um piso para a idade mínima, porque senão a gente coloca pessoas muito jovens no Supremo Tribunal e eles se eternizam. Eu digo que sou conservador porque lá atrás o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara dos Deputados, encabeçou aquela ideia da PEC da Bengala, né? E com isso fossilizou ministros no Supremo Tribunal Federal, que eles deveriam ter saído com 70 anos e estão até hoje aí pontificando no Supremo Tribunal para o bem e para o mal. Vamos aterrissar aqui no solo paraibano. O senhor é pré-candidato ao Senado pelo PL. Tem uma pergunta da jornalista Sony Lacerda. Sony que tem blog na internet, o blog Sony Lacerda, e acompanha o noticiário político. Ela tem uma pergunta sobre essa pré-campanha. Sony Lacerda, é com você. Boa noite. Olá, Heron. Gostaria de saber do ex-ministro Marcelo Queiroga se ele já tem uma agenda definida para entrar de vez nessa pré-campanha ao Senado. Eu tenho visto o ex-ministro muito dedicado à pauta nacional, mas em relação aos demais pré-candidatos ao Senado aqui na Paraíba, me parece que ele está indo um pouco mais devagar, né? Pouco vai ao interior do estado, enfim, conversando com os prefeitos. Quando é que ele vai se dedicar efetivamente a essa pré-campanha e a campanha, né? Nós já estamos praticamente em junho, né? Faltam aí 2 meses no máximo para o fim das convenções. E aí, como é que está essa agenda? Obrigado, Sony. Oi, Sony. Gostou do filme? Bom, nós já estamos nessa pré-campanha, né? A pré-campanha você pode fazer tudo, só não pode pedir voto. Na campanha você não pode fazer nada e só pode pedir voto. Então a gente está andando a Paraíba, eu já percorri diversos municípios do estado da Paraíba, conversando com os nossos amigos, sobretudo na região do Sertão, né? Eu sou um sertanejo que nasci na praia, já estive lá em Sousa, já estive em Marisópolis, já estive em Cajazeiras, em diversas cidades, conversando com o eleitor paraibano. As pessoas dizem: quantos prefeitos você tem, Queiroga? Aí eu respondo: eu não sou contador de prefeito, eu sou adepto de Rui Carneiro. Forte é o povo, é outro pombalense como os Queirogas são, e nós vamos nessa vibe aí para os jovens do Rui Carneiro e conquistar o coração de todos os paraibanos. É isso que nós vamos fazer. O senhor, quando lança um livro, Eu Venho Lá do Sertão, um sertanejo que nasceu na praia, qual é a principal mensagem que o senhor quer expressar nesse livro? Bom, como as minhas raízes sertanejas foram úteis na minha vida. Seja como médico, seja como uma liderança associativa, que fui escolhido presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma das sociedades mais importantes na cardiologia do mundo, como ministro de Estado, que enfrentei e venci a pandemia, e sempre eu tinha comigo os ensinamentos que recebi das minhas avós, que
eram irmãs que nasceram lá na fazenda Malhada da Areia, lá em Curemas, e me contavam como foi construído o açude de Curemas, ali no final da década de 1930, início da década de 1940, aquela água que trouxe esperança para o povo da Paraíba, né? E eu, como ministro de Estado, eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Jair Bolsonaro na inauguração do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Depois de encerrar a emergência de saúde pública, que foi o ponto culminante da minha gestão, o mais importante foi a inauguração do eixo norte do Rio São Francisco, da transposição do Rio São Francisco, né? Porque isso mudou até o cancioneiro popular, né? Que diz: riacho do navio, corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai desaguar do São Francisco. Ia desaguar no São Francisco, porque Bolsonaro levou o São Francisco para desaguar no açude de Caiçara, lá em São José de Piranhas, de lá para o açude de Engenheiro Avidos, de lá para São Gonçalo, para aquelas vargens que são a riqueza do povo da Paraíba. Então, é isso que eu quis deixar no meu livro, a força e a garra do sertanejo que sabe olhar para o céu, ver quando as nuvens estão preparadas e jogar a semente no tempo certo. O que nossa região precisa é ser encarada com seriedade e com políticas que promovam o desenvolvimento, atendendo à sua vocação. O clima está aí, é um fenômeno climático, não foi Deus que colocou aqui, porque sabe que tem um falso profeta que vai trazer água para o povo. Não, a gente precisa sim, de políticas que libertem o sertão da Paraíba e o Cariri e o Curimataú. Foi isso que eu quis dizer. O presidente Bolsonaro, uma vez, numa cerimônia no Planalto, disse: vocês conhecem o tal de Queiroga, o nosso ministro da Saúde? Pois bem, eu estou contando quem é esse tal de Queiroga, e esses Queiroga chegaram aqui, viu, Heron? Em 1770, quando compraram o João Corrêa de Queiroga, o primeiro Queiroga, um sítio lá na aba da Serra do Comissário, e de lá para cá, toda a família Queiroga, que tem feito tantas coisas boas aqui para o estado da Paraíba. E o que é que esse Queiroga terá de diferencial numa eleição de 2 vagas que tem outros 3 concorrentes, medalhões, pesos pesados da política paraibana, para conseguir romper essa barreira e se eleger senador da República? É o que o senhor vai responder logo depois do intervalo aqui na TV Norte Paraíba. Não mude de canal, daqui a pouco a gente volta. E é rapidinho, viu? Daqui a pouco a gente volta a se encontrar aqui na TV Norte, na hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H, que hoje entrevista o pré-candidato ao Senado da República pelo PL da Paraíba, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Queiroga, há uma disputa aí de 2 vagas e 4 candidaturas que estão apresentadas até agora. Seus concorrentes são o ex-governador João Azevedo, do PSB, o senador veneziano Vital, do MDB, e o ex-prefeito de Patos, Nabor Wanderley, do Republicanos. Nesse imprensado, como é que você pretende aí, qual é a cirurgia que você pretende fazer para, no final, se salvar na eleição de senador? Heron, como cardiologista, passei minha vida escutando o coração dos meus pacientes. Agora eu quero escutar o coração de todos os paraibanos, para, se senador for, olhar para a Paraíba, para o Nordeste e para o Brasil, com os olhos do coração. Então é isso, você disse que
eu estava de peito aberto. Na realidade, como cardiologista intervencionista, eu operava as pessoas sem necessidade de abrir o peito, né? Então, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Eu tenho adversários que são fortes, mas é mais do mesmo. Isso aí já está há tanto tempo aqui na Paraíba e tem trazido uma subrepresentação no Senado Federal. Então, nós precisamos resgatar o papel dos paraibanos no Senado. Já tivemos grandes senadores, a exemplo de Rui Carneiro, Ivandro Cunha Lima, Humberto Lucena, e hoje a nossa representação deixa muito a desejar. Só tem que temos Efraim Filho lá, que hoje foi novamente escolhido como o melhor senador do Brasil no ranking dos políticos, saiu no Poder 360. Vejam aí a reportagem do Poder 360. Então você sabe que Queiroga é alguém que o que diz, faz. Então, se o paraibano me der essa oportunidade, nós vamos procurar honrar cada voto de cada cidadão da Paraíba. Vamos imaginar que está nessa tela aqui os 4 nomes: Marcelo Queiroga, João Azevedo, Veneziano e Nabor Vanderlei. O que é que você pode atestar assim que é um diferencial conceitual, até de estratégia política mesmo, que lhe leva a crer que entre esses 4 uma vaga pode ser sua? O meu currículo. Eu tenho um currículo de serviços prestados à Paraíba como médico. Atendi paraibanos de todos os municípios desse estado. Orgulhei o meu povo quando fui à ONU defender as políticas públicas que coloquei em prática para salvar o Brasil daquela emergência de saúde pública de grande magnitude. Posição coerente, experiência na administração pública. Enquanto ministro, atuei de maneira ativa, seja como alguém que validava ou não um projeto de lei que chegava para uma opinião do Ministério da Saúde, seja de forma ativa propondo propostas legislativas que depois foram convertidas em lei. Aqui eu cito a Lei 14.307 de 2022, que estabeleceu critérios para a inclusão de tratamentos no rol da saúde suplementar, a Lei 14.313 de 2022, que estabeleceu critérios econômicos para as avaliações de novas tecnologias que ampliaram o acesso dos brasileiros ao tratamento, a lei que instituiu a telesaúde. Eu, como executivo, eu fiz mais lei do que esses que estão no Senado Federal aí, que só sabem conversar besteira e prometer ao povo levar emenda de um dinheiro que nem deles e encher a Paraíba de outdoor. Nós não queremos isso, nós queremos políticas públicas que funcionem. Nós queremos acabar com esse clientelismo que em nada trouxe para o estado da Paraíba, né? E vocês sabem muito bem quem tem as condições de fazer isso. Você sabe, Heron, a força não está no tamanho do cabelo. A força está na fé. Sansão tinha o cabelão, foi contar a Dalila, perdeu a força. Ele não perdeu a força porque ele cortou o cabelo. Ele perdeu a força porque rompeu um compromisso de fé. Então eu tenho fé em Deus e sei que o povo da Paraíba saberá escolher quem são os melhores nomes para representá-los no Senado Federal. Então o cabelo de veneziano não lhe assombra em nada? Eu falei em cabelo, né? Às vezes esses caras têm cabelo grande, dá muito piolho lá, né? Então a gente tem que trabalhar, às vezes, com inseticida, né? Porque o vírus a gente tem a vacina, as bactérias têm antibiótico. A parasita a gente tem ivermectina. E para esses gafanhotos a gente tem um inseticida. Senhor, a impressão, o senhor foca muito nesse segmento que veneziano tenta ocupar como candidato a senador? O senador veneziano é um senador da esquerda, né? E eu sou um senador da direita. Nós somos de campos opostos, né? Embora eu tenha coerência nas minhas posições, né? Ele não? Por exemplo, eu não votei pelo impeachment de Dilma, sendo alguém que se diz defensor do Lula, né? Não adianta tirar uma camisa velha vermelha de dentro de uma gaveta, certo? Para se dizer de Lula, quando na realidade, no momento que os petistas queriam solidariedade, receberam foi um cartão vermelho. Então, acho que muitas vezes até essas pessoas da esquerda devem preferir alguém que tem coerência. Ministro, para passar no vestibular de medicina, o senhor teve que também saber de conta, de matemática. A Paraíba, historicamente, tem dado às candidaturas de Lula de 65% a 70% dos votos. Como é que o senhor acha que a Paraíba vai eleger um bolsonarista? Bom, o Lula tem tido esses votos, mas esses votos não são necessariamente os votos da esquerda. Na realidade, o Lula tem enganado a população do Nordeste de uma maneira geral e essa memória afetiva está se perdendo. Nós vimos que em 2022 o nosso
candidato ao governo, Nilvan Ferreira, venceu na região metropolitana de João Pessoa, foi o segundo colocado em Campina Grande. O candidato que mais representava o segmento conservador para o Senado venceu aqui na região metropolitana de João Pessoa, o meu ex-companheiro de chapa Sérgio Queiroz, e eu estou certo que nós teremos um desempenho muito forte. O bloco que é simpatizante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está dividido entre essas candidaturas ambíguas, né? E eu estou certo que o paraibano é um povo inteligente, vai saber escolher corretamente. Outra coisa é que a Paraíba tem se caracterizado por não eleger 2 senadores de um mesmo agrupamento político, né? E também não temos reeleitos senadores, sobretudo quando o mandato é pífio, né? Então é dentro desse contexto que o eleitor da Paraíba deve decidir certo em 2026, porque terá a garantia de um senador durante 8 anos que vai representar os interesses da Paraíba e não vai querer enganar os paraibanos, vindo aqui trazendo ministro de governo para inaugurar obra inacabada. E o povo já sabe disso. Tem mais pergunta agora. A pergunta vem de Alisson Bezerra, colega jornalista que tem blog na internet, o blog alissonbezerra.com.br. Ele fala e pergunta sobre política. O Alisson Bezerra, é com você agora, o Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite ao ex-ministro Marcelo Queiroga. Ministro, na disputa desse ano com 2 vagas para o Senado Federal, o senhor ainda é um candidato solitário na chapa do Partido Liberal, PL de Jair Bolsonaro. Quando é que a legenda que tem na Paraíba como pré-candidato ao governo Efraim Filho vai definir quem é esse segundo nome para senador? Ou é a estratégia de vocês não ter esse segundo candidato ao Senado? Bom, Wallace, o deadline são as convenções partidárias, é aí que se estabelece a chapa, né? O nosso partido, com exceção de Santa Catarina, tem lançado um candidato em cada estado, né? E na Paraíba não vai ser diferente. Agora, há possibilidades de coligações. O que precisa se verificar é a conveniência e oportunidade de se fazer coligações. Quando se faz uma coligação com um partido que traz fundo eleitoral e tempo de televisão, é uma coligação vantajosa. Agora, quando a coligação não resulta em mais tempo de televisão e mais fundo eleitoral, essa coligação pode não acontecer em benefício da nossa estrutura partidária, sem prejuízo de apoiarmos um candidato ao Senado que seja mais parecido com a gente, que esteja em outro partido, mesmo esse partido não sendo formalmente coligado. A pergunta seguinte é de Gutenberg Cardoso, tem a ver ainda com esse tema. Gutenberg Cardoso, do Polêmica Paraíba. Aliás, Gutenberg Cardoso completando 50 anos de rádio e de jornalismo no estado da Paraíba. Gutenberg, a sua pergunta agora. Vai lá. Boa noite, Heron. Boa noite, ministro Marcelo Queiroga. A minha pergunta é a seguinte. O pré-candidato Major Fábio anda implorando para ser reconhecido como segundo candidato da direita. O que é que falta para vocês reconhecer a candidatura dele? Ou vai ter um outro nome? É a minha pergunta. Obrigado, Gutenberg. Gutenberg, conterrâneo da minha mãe, lá de Cajazeiras. O Major Fábio não implora. O Major Fábio é um grande nome da política paraibana, já foi deputado federal, fez um bom mandato, é uma pessoa respeitada por nós. Eu aqui na pergunta anterior já mencionei, essa questão da coligação partidária depende desse casamento civil atender aos interesses de ambas as partes, não é? Então, independente de coligação ou não, de estar na nossa coligação, nós podemos, naturalmente, apontar um segundo candidato para o eleitor conservador. E o Major Fábio preenche todos esses requisitos. Eu não estou dizendo que não vai haver coligação com o Partido Novo, mas isso é um casamento civil que tem que ser avaliado dentro da perspectiva do que nós pensamos para potencializar as chances da nossa candidatura ao Senado. Ministro, qual é o exame que é uma ressonância do coração? Tem um exame, sim? Que é um estudo do coração? São vários exames que nós usamos. A angiografia é um deles, não? Cardiológica. A ressonância é um exame de vanguarda hoje que tem servido para dar diagnósticos que nós não pensávamos antes, né? Mas as pessoas falam mais em raio-x, né? Fazer o raio-x da política. Mas existe a angiografia? Existe. Bom, a angiorressonância. Eu queria uma angiografia sua sobre o processo eleitoral para o governo. Tem 3 candidaturas postas aí. No exame que o senhor faz, colocando o estetoscópio, sentindo o pulso desses partidos
pacientes que estão na disputa. O senhor diagnostica o quê? Bom, são 3 candidaturas fortes, são políticos experimentados, com exceção do candidato Lucas Ribeiro, que é um jovem político. Cícero Lucena é um político que já está na cena política desde 1990. Para se ter uma ideia, em 1990 eu ingressava na residência de cardiologia. Cícero já era vice-governador do estado, então um político experiente. Efraim Filho é um candidato ainda jovem, mas tem mandato desde 2006. E o governador Lucas Ribeiro assumiu o governo do estado, fruto de articulações políticas que foram feitas lá em 2022, mas é uma incógnita, né? O povo da Paraíba não sabe o que esperar de um eventual governo Lucas Ribeiro. A Paraíba sempre tem eleições muito disputadas. Quem está sentado na cadeira de governador, por mais mal avaliado que seja, ocupa um espaço de protagonismo, sobretudo quando se tem um governo que antecedeu o do atual governador, que pelo menos que as pesquisas mostram que é um governo que tem uma boa avaliação da sociedade. Então eu prevejo que teremos uma eleição em 2 turnos, pelos 3 candidatos, e prevejo que Efraim Filho estará no 2º turno e vai ser uma disputa muito dura. Nós vimos aqui Roberto Paulino e Cássio Cunha Lima, né? Roberto Paulino, muitos consideravam que perderia no 1º turno, e a gente viu que a diferença para Cássio foi uma diferença muito estreita, né? E esses candidatos, eles têm suas virtudes e vão discutir de maneira democrática, e quem vai decidir é o eleitor paraibano. Na precisão do seu exame aí, dá uma fotografia do 2º turno, Lucas e Efraim? É possível que haja esse 2º turno entre Lucas e Efraim. Por quê? Porque, eu já falei, o Lucas está sentado na cadeira de governador, e isso já é um ponto positivo para ele, e o Efraim é um político que fala de uma forma diferente, é uma renovação da política no executivo, e eu penso que é algo que pode acontecer. Mas também pode acontecer Cícero e Efraim, Cícero e Lucas. A política é dinâmica, vai depender do desenrolar da campanha. Qual é o peso que o senhor acha que terá a eleição nacional na Paraíba? Bom, as eleições com Lula, nas 2, o candidato de Lula perdeu a eleição aqui na Paraíba, não é? Prevaleceu Cássio nas 2 oportunidades. Como hoje o ambiente é diferente, há uma polarização muito grande, esse cenário se mantém desde 2022, eu penso que isso vai ter um impacto dentro das eleições aqui no estado da Paraíba, e nós vamos defender as nossas ideias com afinco para convencer o eleitor paraibano que nós somos a melhor opção. Devemos ter uma eleição que eu espero que seja de um nível elevado, que se discuta ideias. Enfim, nós somos adversários,